Graça e paz, irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Deixa eu devolver aqui o aparato aqui do irmãozinho, que vai buscar aqui daqui a pouco. Queridos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus que está no livro de 2 Reis. Ei, eu esqueço. Eu não sou essa pessoa, né, Radassa? Que pauso para foto. Eu vou pausar então agora para foto. Sai da foto. Pronto, a Radassa tirou a foto dela. E nós vamos abrir em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Vou pedir para você ter muita atenção nesse texto, é um texto muito conhecido, e aí a gente tem grandes chances de tentar não prestar atenção. Então preste atenção comigo, por favor, não dorme, por favor. Presta atenção, vamos junto. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão. A sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que certamente ele sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus
Ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser o de Israel. Eu vou ler de novo o versículo 15 com vocês. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser o de Israel. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar, nós já louvamos a ti, nós já intercedemos a ti pelas nossas petições, mas nesse momento te pedimos que a tua palavra possa fazer morada no nosso coração, que não seja a minha boca, mas que seja o teu Espírito Santo a conduzir esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, quantos de vocês já ouviram essa história? Pode levantar a mão, por favor. Quase todo mundo. Eu tenho certeza que alguns de vocês, essencialmente os professores de escola dominical, saberiam contar com detalhes essa história, sem precisar colar no texto bíblico, certo? Certo? Saberiam, né? Talvez vocês que até nem são professores de escola dominical, mas saberiam contar de cor e salteado. Então eu vou tentar trabalhar com vocês alguns pontos importantes desse texto, que não deixaram de acontecer. Até hoje eles acontecem. Naamã era um homem importante na Síria. A Síria era um reino inimigo do reino de Israel. E eu vou repetir para vocês. Naamã era um homem importante na Síria. A Síria tinha os seus próprios deuses, tinha suas próprias crenças, e o Deus de Israel não fazia parte dessas crenças. O Deus que o povo judeu servia não estava incluído nesses deuses que os sírios acreditavam. E frequentemente era uma coisa comum a Síria entrar em guerra contra Israel. Gente, se a gente for hoje lá no Oriente Médio, é bem provável que a Síria está em guerra contra Israel. Por quê? Porque nunca parou essa guerra. Era normal e é normal ainda. E Naamã era comandante do exército inimigo. Ou seja, ele era a própria personificação do perigo para o povo de Israel. E durante um dos ataques que a Síria fez contra Israel, eles levaram cativo uma jovem, que o texto bíblico não fala o nome, uma jovem qualquer, como escrava. E infelizmente Naamã foi acometido de lepra. Hoje em dia a gente conhece lepra como hanseníase. É uma doença de pele que é tratável. Só que na época, lepra não era hanseníase. Lepra era qualquer doença de pele. Qualquer coisa que desse na pele, que a aparência não fosse bonita, que desse uma impressão de que tivesse alguma coisa errada, já era motivo para as pessoas começarem a chamar aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher de leproso. E aí é que entra o negócio. A pessoa que tinha lepra mudava a sua vida completamente. Não era uma doença simples, que aparentemente parecia ter cura. Não. O leproso perdia tudo. O leproso, ele não tinha mais amigos, porque as pessoas se afastavam dele. Ninguém mais queria conviver com aquela pessoa, teria coragem de conviver com aquela pessoa, com medo de ser contaminado com aquilo. Porque na época aquilo era algo... Como que eu vou saber de onde vem isso? E aí, as pessoas se sentiam constrangidas na presença de um leproso. E aí essas pessoas eram excluídas. Todos os leprosos da época eram cruelmente excluídas da sociedade. Elas não podiam andar na rua que as pessoas estavam andando. Elas não podiam mais nem morar na cidade. Elas tinham que sair de dentro da cidade, morar ao léu, se virar, porque ela não podia contaminar as pessoas puras. E Naamã estava se tornando essa pessoa.
Porém, aquela jovem escrava vira para sua senhora e diz o seguinte: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Quem dera, não é mesmo? Estou eu aqui escrava, num lugar onde eu não conheço ninguém, num lugar onde eu não tenho liberdade, não tenho intimidade, não tenho nada, mas quem dera esse homem pudesse encontrar o profeta. Quem dera esse homem pudesse encontrar a verdade, ele seria curado. Quem dera Naamã pudesse pedir ao profeta que ele o curasse, já seria muito. Essa frase soou como uma possibilidade de segunda chance para aquele comandante. Quem dera era praticamente alguma coisa para Naamã se agarrar. E aí ele chega para o rei da Síria, e o próprio rei envia recomendações, envia uma carta, envia presentes para o rei de Israel, pedindo pela cura do seu comandante. Gente, olha a importância desse homem leproso. O rei do lugar onde ele morava, do país onde ele morava, pede para um rei inimigo a cura dele. E Naamã é esse cara que tinha essa importância para a Síria. E vamos combinar que de forma muito diplomática, ele vai até o rei, ele entrega a carta, ele fala: estou aqui para ser curado, rei de Israel. Só que o rei de Israel entra em pânico. Como assim? Nada a ver. Esse cara, no entendimento do rei de Israel, aquilo lá era uma ameaça. Naamã nunca seria uma pessoa que estava vindo para pedir alguma coisa. Naamã era o comandante, ele estava vindo, parecia meio que um cavalo de Troia naquela situação. Devia ter uma emboscada de guerra por trás daquela história, e o rei desespera, fala: meu Deus, vamos ser atacados de novo. Só que o profeta Eliseu intervém e fala para o rei: por que você está com medo disso aí? Por que você tem medo desse homem? Manda ele vir aqui conversar comigo. E aí começa a grande loucura dessa história, gente. Eliseu sequer sai na porta para encontrar Naamã. Ele não tem o trabalho de sair da casa dele, atravessar a porta e falar: olá, tudo bem? Não tem. Ele manda um mensageiro, e a mensagem é muito curta e grossa: vá, lave-se 7 vezes e a sua carne será restaurada. Não foi uma coisa diplomática assim como o rei da Síria fez. Foi nada diplomático. Foi: querido, vai ali, faz o que eu estou te falando que vai dar certo. E é isso. Acabou a conversa de Eliseu e Naamã. Oh, Jesus. Acabou a conversa de Naamã e Eliseu. Deu ali. Naamã fica muito bravo. Naamã vira e fala: não é assim que funciona, tá doido? Eu sou o comandante do exército da Síria. No mínimo esse homem devia vir aqui, sei lá, fazer uma coreografia, cantar uma música, levantar a mão pro alto, alguma coisa ele tinha que fazer. E o cara não saiu na porta para me olhar. E vai embora. Fala: não, nada a ver. Se esse cara tivesse algum poder de fazer alguma coisa, ele ia vir fazer, ele mesmo. E vira as costas e vai embora. E os servos de Naamã colocam a pulguinha atrás da orelha dele. Olha o texto bíblico: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Se o profeta tivesse pedido, sei lá, 100 bilhões de reais pela sua cura, você não ia dar um jeito de conseguir esse dinheiro? E aquela palavra daqueles homens faz com que Naamã volte atrás. E ele volta atrás e faz exatamente o que tinha sido pedido. Desce 7 vezes no Jordão, e na 7ª vez ele é curado.
No final desse episódio, Naamã é curado e ele volta para Eliseu. E ele faz a declaração de que Deus era o verdadeiro Deus. Ele volta até Eliseu e reconhece quem é o verdadeiro Deus. É uma história muito simples. Uma história sem rodeio, sem muita reviravolta. É um testemunho de vida muito lindo, não é não? Só que aí agora mora o grande tchan do negócio. Eu vou confessar para vocês que daqui para frente eu nem sei o que vai virar. Não sei. Vamos lá. Ai, Jesus. O João Vitor e eu, a gente sempre fala, e muitos de vocês já devem ter ouvido a gente falar isso milhares de vezes, que contar o testemunho é uma delícia, mas viver o testemunho não é fácil não. Definitivamente não é. E eu não sou Naamã, graças a Deus não tenho lepra, mas nunca fez tanto sentido na minha vida esse texto, como fez enquanto eu preparava a mensagem de hoje. Praticamente todos vocês que estão aqui não sabem do que eu vou falar. Provavelmente você que está em casa, só minha mãe vai saber do que eu vou falar, meu pai. Mas do restante, o João Vitor e eu somos casados há 7 anos. Vamos fazer agora, no comecinho do ano. E desde que a gente se casou, nosso sonho sempre foi ter filhos. Nós sempre sonhamos em ter filhos. Nós dois somos doidos por crianças, vocês sabem disso. Somos apaixonados pelos nossos afilhados. E o sonho de ter um bebê sempre foi algo muito, muito forte no nosso coração. Depois de um ano que a gente estava tentando engravidar, sem tomar remédio, sem nada, a gente percebeu, eu sou da área da saúde, eu pensei, bom, tem alguma coisa errada, 1 ano você tentando e não engravidar, vamos no médico. Fomos no médico, fizemos todos os exames lá em Piracicaba e nada foi encontrado, absolutamente nada. Tudo normal, nós éramos sadios, não tinha nada de errado. A vida passou, a gente foi fazendo outras escolhas, decidindo outras coisas, fazendo outros planos. Viemos embora para São Bernardo do Campo e para São Paulo, que para a gente é uma coisa só. E tudo foi acontecendo como tinha que acontecer. Até que um dia nós fomos designados aqui para Vila Rica e fomos surpreendidos por uma pergunta. Mas por que vocês não têm filhos? Muita gente perguntava isso. Só que normalmente as perguntas eram: vocês querem ter filhos? Vocês pensam em ter filhos? Vocês tentam ter filhos? Eu não me lembro, e eu acho que isso não tinha acontecido, uma pergunta do porquê nós não tínhamos filhos. E toda vez que tocava nesse assunto, falava sobre nós termos filhos ou não termos filhos, a nossa resposta era sempre a mesma, sempre. A gente sempre respondia: porque Deus não quis, a hora que Ele quiser, tamo aí. Era sempre essa resposta. E gente, eu vou contar para vocês. Essa resposta sempre bastou. Era muito difícil a gente responder para alguém: é porque Deus não quis, o dia que Ele quiser a gente tem, e a pessoa retrucar com outra pergunta. Isso nunca acontecia. A pessoa sempre dizia: no tempo de Deus, as coisas vão acontecer, fique em paz. Quando vocês desencanarem, aí vai vir o neném. Essas perguntas sempre foram assim. E sempre deu certo. Só que naquele dia não foi bem assim. Aquela pessoa não se satisfez com a resposta que a gente deu. Porque Deus tem uns servos corajosos. O negócio é esse. Tem gente que está a serviço de Deus e essa pessoa é corajosa. No caso de Naamã, a corajosa foi a escrava que disse: quem dera, o Senhor blá 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 blá. No nosso caso, a resposta do Gabriel foi: quem dera vocês procurassem ajuda. E a resposta dele abriu para nós a mesma possibilidade de mudança que abriu para Naamã. A fala daquela escrava de Naamã foi a porta do milagre para ele. A fala do Gabriel na nossa vida foi a porta do milagre.
Depois de um tempo passou, gente, isso foi em, sei lá, abril do ano passado? Começo da pandemia. Hoje em dia a gente conta o tempo pela pandemia, né? O começo da pandemia, infelizmente. Oh, Jesus, muda isso. Depois de um tempo daquela conversa e de muitas outras conversas que nós tivemos em casa, de muitas dúvidas que nós tivemos, o João Vitor e eu decidimos ouvir a resposta do Gabriel e fomos a uma clínica onde ele trabalhava, que chama Vida Bem-vinda, ter uma consulta para tirar dúvidas. A consulta era: vamos tirar as nossas dúvidas com a doutora Larissa. Para nós, aquela consulta foi como chegar diante do rei de Israel. A gente foi super armado, cheio de expectativas, cheio de perguntas, cheio de coisas, com o nosso diagnóstico certo de que estava tudo bem. Tá tudo bem, fiz todos os exames, está tudo bem. Nós ficamos 1h10 numa consulta, 1h10 cravado no relógio, e nós fomos surpreendidos com a possibilidade da infertilidade. Queridos irmãos e irmãs, não imaginem vocês que o que nós vivemos e o que a gente achava do que a médica falava tinha sido simples. Não foi, muito pelo contrário. Tudo que ela falava formava um ponto de interrogação gigantesco na nossa cabeça. Era muita informação. Penso na mulher mais inteligente que eu já conheci na minha vida, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então ela falou, passou muitos exames, nós começamos os exames. Foram mais de 300 exames que nós fizemos, tanto eu quanto ele. Alguns foram muito doloridos, outros foram muito caros. E antes daquilo, a provisão do Senhor já tinha começado sobre a nossa vida. E o tempo foi passando. Quando nós voltamos para o retorno, já em outubro, resumo da ópera. Eu tinha um pólipo no útero que precisaria ser retirado. As minhas trompas não eram 100% saudáveis. Nós dois estávamos muito acima do peso. E a quantidade de espermatozoides que o João Vitor tinha era menos da metade da quantidade normal de um homem. Ou seja, nenhuma daquelas condições isoladamente era um motivo de infertilidade. Mas no nosso caso, aquilo era uma montanhinha que ao longo dos anos estava causando a nossa infertilidade. De maneira figurada, nós dois estávamos leprosos diante do nosso sonho. Porque a lepra afastava as pessoas umas das outras. E no nosso caso, aquilo afastava a gente do sonho de um filho. A gente estava cada dia mais distante daquele sonho, sem entender, sem saber e sem poder imaginar como resolver. Quando a gente saiu daquela consulta, a médica olhou para nós e falou: a possibilidade que eu tenho para vocês é fertilização in vitro. A indicação médica para Naamã foi 7 mergulhos no Jordão. A indicação médica para nós foi fertilização in vitro. O nosso era um pouquinho mais caro, um pouquinho mais difícil. Mas, gente, mesmo eu sendo farmacêutica, mesmo a gente já tendo acompanhado outros casais no processo de fertilização, a gente definitivamente tinha pouquíssimo conhecimento sobre o assunto. A gente não tinha noção do que aconteceria, a gente não tinha ideia de como seria. E olha, se tinha uma coisa que a gente não tinha, era dinheiro. Isso a gente não tinha mesmo. O resto, a gente via depois. Só que do mesmo jeito que Naamã recebeu um empurrãozinho dos seus servos, a gente conheceu a Aline, a gente foi abençoado por muitas pessoas que foram nossos incentivadores de falar: vai lá, mergulha no rio, dá para mergulhar. E queridos, o meu intuito nesse momento é fazer vocês entenderem que muitas vezes o processo pode parecer simples como 7 mergulhos no Jordão. Outras vezes o processo pode parecer muito complicado como a reprodução humana. Mas todos os processos são necessários.
todos os processos na vida do crente, na vida do não crente, na vida do ser humano, são necessários. E ali começou o nosso processo. Começamos a dieta, que era a regra número 1. Começamos a tomar um monte de vitaminas para que tanto os espermatozoides do João Vitor como os meus óvulos ficassem melhores. Corremos atrás para conseguir fazer a cirurgia. Foi assim, muita loucura, muita coisa para resolver, muita coisa para fazer. Até que em fevereiro desse ano, nós fizemos a cirurgia e logo depois da cirurgia, começamos o processo de estímulo para a retirada dos óvulos. Dia 25 de fevereiro, o dia da fecundação dos nossos 9 embriões. 25 de fevereiro. 8 se tornaram embriões e foram congelados. E nesse processo eu tive uma coisa que se chama hiperestimulação. Pela quantidade de óvulos que eu tinha, que era muito grande, os hormônios fizeram com que os meus ovários crescessem muito. Então eu passava muito mal, eu tinha muito mal-estar, tinha muitas dores, porque eles ficaram do tamanho de um melão. Uma criança de um melão é uma criança de 7 meses de gestação. Então eu tinha um ovário gigante e tinha que aguentar aquilo, e ovário não é feito para crescer, gente. Útero que é. Então doía demais, vocês não conseguem imaginar. Meu Deus do céu. Graças a Deus passou, o tempo passou. Os hormônios baixaram, a ansiedade estava no topo do negócio. E em comparação a Naamã, a gente devia estar no 2º ou 3º mergulho do processo. Mas ainda tinha muita água para passar debaixo dessa ponte. Em maio, dia 7/5, nós estávamos prontos para a transferência dos embriões. Dia 7/5, 2 dias antes do Dia das Mães, nós fizemos a transferência de 2 embriões. Nossos sonhos, eles estavam cada vez mais próximos, muito, muito próximos de serem realizados. Eu passei meu primeiro Dia das Mães em segredo. Comi os brigadeiros que todas vocês comeram, comi. Ninguém sabia que eu estava comendo com direito, mas eu comi com direito. E dentro da minha barriga batiam 2 corações. Na verdade, dentro de mim batiam 3. Nós fizemos o teste de gravidez, deu positivo, saímos para comemorar. Fizemos de novo o teste de gravidez, deu positivo outra vez, saímos para comemorar. Compramos presente, compramos coisa. Começamos a organizar tudo para contar para a família, para contar para vocês, e aquela coisa, e não sei o que tem. E num sábado, numa reunião de louvor, acabou a reunião, a irmã Nilza sentou comigo e com a Paula para contar um sonho que ela tinha tido. No sonho da Nilza, o João Vitor e eu saímos de viagem, mas começou um velório aqui na igreja. E tinham 2 caixões. E aí a irmã Nilza no sonho perguntava para as pessoas: cadê a Ana e o João? Porque ela estava preocupada com nós 2. Tem 2 caixões, é a Ana e o João. Mas as pessoas respondiam para elas: a Ana e o João estão bem. Os 2 caixões do sonho da Nilza eram os nossos nenéns. No sábado seguinte, eu comecei a sangrar sem parar. A gente correu para a clínica, a gente correu para a doutora Larissa, mas não tinha mais nada que pudesse ser feito. Infelizmente, Deus escolheu levar os nossos bebês. Eu confesso para os irmãos que eu não sei porquê, mas eu sei que Ele tinha um porquê. E nesse momento, muita gente não sabia de nada e foi refrigério. E eu nem devia estar citando nomes de pessoas aqui, porque eu posso esquecer alguém, eu posso falhar, ser injusto com alguém. Mas naquele dia, o nosso colo foi a Paula e o Lucas. Foi o final de semana da recepção de novos membros. E a gente veio para o culto destroçado, estraçalhado. Eu nem sei como que a gente veio para aquele culto. Foi um dos cultos mais difíceis e mais longos da minha vida. Parecia que o ponteiro do relógio andava ao contrário, assim.
Só que ao mesmo tempo foi muito revigorante, porque como ninguém sabia, ninguém perguntava. E quando você não precisa falar, parece que está tudo bem. O tempo passou, a gente foi administrando essas coisas. E foi um mês de sangramento. E naquele mês, um dia Deus me fez pregar sobre a filha de Jairo. Foi a palavra mais difícil, que mais feriu meu coração na minha vida. E na palavra eu falei sobre esperar no escuro. Eu estava dirigindo no escuro. A minha vida era um carro dirigindo no escuro. Eu não tinha nem o farol de milha para iluminar um pouquinho, não tinha. E Deus usou a vida da Selma para me dizer que Ele não tinha apagado as luzes. No final do culto ela me chamou e falou: Ana, Deus mandou te dizer que não apagou as luzes. Ele continua sendo a luz no fim do túnel. E mesmo que parecesse difícil, Ele sabia para onde estava guiando o meu barquinho. Aquele era o nosso 4º mergulho, mais ou menos, no Rio Jordão. E quando nós saímos do 4º mergulho, Deus mandou para nós a Lili. Meu Deus. Eu nunca imaginei na minha vida inteira que uma cachorrinha tão pequenininha pudesse ajudar a gente a sair do buraco. Naamã mergulhou, né? A gente não estava mergulhado, a gente estava afogando mesmo no Jordão. E ela ocupou nosso tempo, ela trouxe alegria para nossa casa e ela tirou a atenção da nossa cabeça daquela situação. Eu creio que foi um presente de Deus para nossa família, porque é criação. Deus criou a Lili com um propósito, e o propósito dela é cuidar de nós, enquanto a gente cuida dela. E muita coisa aconteceu, gente. Nossa, eu nem conseguiria contar tudo. Eu ia ficar aqui até semana que vem falando. Mas no dia 23/7/2021, nós estávamos novamente na mesma sala da transferência. E dessa vez nós escolhemos transferir um embriãozinho só. Amados, aquele foi nosso 6º mergulho no Jordão. Eu vou confessar para vocês, eu mergulhei com muito medo. Porque eu olhava para minha pele e eu ainda via a marca da lepra. E eu acho que Naamã provavelmente teve a mesma sensação. Ele mergulhou as 6 primeiras vezes e não viu diferença. Eu dei aquele mergulho 6º com muito medo. E por que ele não duvidaria do 7º? Não é mesmo? Porque estou mergulhando aqui as 6 vezes, não deu nada, eu dei o mesmo mergulho. Eu juro que eu não queria. Eu queria muito, lá no fundo do meu coração, eu queria muito acreditar que aquela transferência seria a última transferência da minha vida. Mas eu tinha medo da resposta de Deus ser não, mais uma vez. Até que a gente fez a transferência, chegou o dia do beta positivo, deu positivo, glória a Deus. Segundo beta positivo também, tinha mais do que dobrado. E aí nós tínhamos a nossa primeira consulta médica do neném numa quarta-feira. Na quinta-feira anterior, eu comecei a sangrar de novo. Ninguém sabia da transferência, gente, nesse dia. Ninguém sabia. As únicas pessoas que sabíamos eram eu e João Vitor. Nós surtamos. Acabou a nossa esperança naquele momento. Comecei a sangrar outra vez chegar na médica, outra vez notícia ruim. E no dia seguinte a gente fez o ultrassom. E a médica disse: está tudo bem com o neném. O sangue deve ser de um hematoma que está aqui ainda. Você vai sangrar uns dias.
Mas você precisa ficar de repouso para evitar que esse descolamento tire o embrião de onde ele está. Repouso. Eu continuo em repouso, tá, gente? Só para contar para vocês. Não 100% como estava antes, mas estou de repouso. A gente foi administrando mais ou menos aquele desespero. Estávamos muito desesperados, mas como ninguém sabia, a gente não tinha muito o que fazer. A gente estava com muito medo, com muita angústia. Só que aí a gente já estava crendo e confiando com mais facilidade. O João Vitor contou para o Akira, e o Akira foi nosso braço direito de intercessão nesse tempo. E na terça-feira de manhã, o dia antes da consulta, o sangramento aumentou. E assim, era sangue mesmo. Não era mais como estava. Aí o pânico entrou no coração e a gente se afogou de vez naquele mergulho. E nessa hora eu falei, agora eu morro afogada. Não tem próximo mergulho, porque eu vou morrer afogada. E a gente correu para a clínica. Chegamos lá, a médica estava branca, de nervoso junto com a gente. E ela falou assim, olha, a gente vai fazer ultrassom super calma. Nem é nossa médica, gente, doutora Michele, uma paz, mas branca, de nervoso. A gente vai fazer ultrassom, mas ele é muito novinho. Pode ser que ainda não tenha batimento cardíaco. Quando ela começou o ultrassom, foi o fim do nosso 7º mergulho. Ela ficou um pouco espantada e falou, olha, tem batimento já. O choro era livre. Na hora choramos dois. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, eu fiquei meio em pânico. A gente riu de alegria, mas a gente riu mais de alívio daquela situação. Ó, tinha batimento. Gente, aquele som foi assim, meu Deus, nem sei explicar. Aquela consulta tinha tudo para ser um balde de água fria na nossa cara. E a gente foi preparado para o balde de água. Mas aquela consulta foi o alívio de Deus, foi um bálsamo na nossa alma. E no dia do aniversário da igreja, Deus enviou a Mônica para confirmar a nossa bênção. E ela citou o versículo 22 do capítulo 16 do livro de João, que diz: assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar a alegria de vocês. A nossa tristeza acabou. Hoje estamos aqui, João Vitor, eu, Davi, todos vocês que são parte dessa história. Eu citei alguns de vocês, gente, mas eu poderia contar muitos outros, senão não acabo hoje. E ele sempre saberá, o Davi sempre saberá, que aqui tem uma família que intercedeu por ele desde o começo, desde sempre. Queridos irmãos, eu tentei resumir o máximo do máximo do máximo desse último ano que a gente viveu. Mas eu quero passar para vocês 3 lições que eu aprendi com Naamã. 3 lições que Deus trabalhou na minha vida e que vocês nunca se esqueçam. A primeira é: Deus não precisa, mas Ele ama realizar os nossos sonhos. A segunda: Deus não precisa, mas Ele ama contar com seus filhos para trazer bênção a outras pessoas. E Deus não precisa, mas às vezes Ele escolhe meios não tão milagrosos para realizar os seus milagres. Ele usou uma escrava, Ele usou Eliseu, Ele usou Gabriel, Ele usou muitas outras pessoas, do mesmo jeito que Ele quer usar você. Deus poderia ter curado Naamã com uma oração forte de Eliseu, poderia, mas Ele preferiu o rio. Deus poderia ter nos dado filhos da maneira tradicional, convencional,
mas Ele escolheu que o nosso milagre viesse da medicina. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Deus não é nosso gênio da lâmpada. Deus não faz aquilo que a gente pede porque a gente quer. Mas Ele nunca volta atrás nas suas promessas. Ele não tem prazer na nossa dor, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Jesus levou sobre si as nossas dores. Mas o processo, meus irmãos, o processo dói. O processo ele transforma, ele forja, mas ele machuca. Eu não faço a menor ideia de qual o milagre que você espera. Também não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei se é doença, eu não sei se é dinheiro, eu não sei se é emprego, eu não sei se é saúde nos seus relacionamentos, eu não sei, não faço ideia. A única coisa que eu sei é que o Deus que está aqui é o Deus do impossível. E enquanto nós ouvimos uma canção, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou sobre o mar e aos surdos fez falar, paralíticos e coxos fez O Senhor fez o impossível na minha vida. Em Lucas, o texto bíblico fala que o próprio Jesus diz que na época antiga, né, lá no povo de Israel, muitos tinham lepra, mas apenas Naamã foi curado.
Deus fez o impossível na vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que se você for pensar na sua vida, algo impossível Deus já fez na sua vida. Mas às vezes a gente vive situações impossíveis ainda. E eu tenho certeza que eu vou viver outras. Daqui para frente serão muitas situações impossíveis, porque nós não somos capazes. Nós não fomos feitos para viver sem Deus. E por sermos criados para viver ao lado dele, as situações são impossíveis porque a gente não consegue sem ele. E nesse momento eu quero convidar você que tiver alguma questão que dentro do seu coração é impossível, mesmo que as pessoas da sua família digam que é alguma coisa banal, mesmo que você mesmo pense, não, isso nem vale, mas no seu coração você sabe que é uma causa impossível. O nosso Deus liberta encarcerados da prisão. O nosso Deus abre o mar vermelho, cura leproso, cura paralítico, faz cego ver, faz mudo falar, faz coxo andar. Ele pode fazer você conseguir o emprego que você quer, Ele pode sarar o seu filho, Ele pode curar a sua família, Ele pode libertar as pessoas que você ama. E se existe alguma coisa que você precisa entregar diante de Deus e dizer, Senhor, preciso dar o primeiro mergulho, dá o primeiro passo e vem ao altar dele. Porque o primeiro mergulho, quem deu, não foi Eliseu por Naamã. Naamã escolheu mergulhar. E a mudança só vai vir no momento em que você escolher vir ao altar do Senhor e entregar a sua vida a Ele. O dia que você entregar o seu problema diante dele. E eu vou pedir até para baixar as luzes. Esse tempo você vai poder orar diante do altar do Senhor. Fica à vontade, essa casa aqui é a casa do seu Pai. É o lugar que você mais tem liberdade, é este lugar. Não presta atenção em quem está aqui, não olha para quem está do seu lado. Não precisa ter vergonha, porque as pessoas vão ver que você veio até o altar. Pode dizer a Deus. Nosso Deus é um Deus que tem olhos e vê, tem boca e fala e tem ouvidos e ouve. Pode dizer para Ele. Ele ouve a sua oração. Ele está aqui, Ele está sabendo exatamente o que passa no teu coração. O meu Deus é o Deus do impossível. Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações. Derrama, Senhor, amor sobre os nossos corações, que dá vista aos cegos e
aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. Ele não muda, é o mesmo hoje e sempre. Ele já foi, Ele é e Ele não muda, porque Ele sempre esteve. Deus não está preso no tempo. Deus não está preso nas nossas medidas humanas. Ele faz o impossível pela sua vida e Ele faz o impossível através da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, a Tua igreja está diante de Ti. Estamos unidos diante do Teu altar, Pai, como povo que Te ama, como povo que reconhece o senhorio do Senhor na nossa vida. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. Nós reconhecemos que não há outro além de Ti. Assim como Naamã disse, não há Deus como o Deus de Israel. Nós declaramos sobre este lugar, não há Deus como o Deus da Igreja Metodista em Vila Rica. Não há Deus como o Deus da Igreja Cristã no Brasil. Não há Deus como o nosso Deus. E por crermos, Deus, tão profundamente no Teu poder, na Tua sabedoria, na Tua bondade para com a nossa vida, nós entregamos no Teu altar a nossa dor. Entregamos no Teu altar, Deus, o nosso medo. Nós entregamos no Teu altar as nossas angústias. Em nome de Jesus, transforma, Deus, o nosso pranto em festa. Transforma, Senhor, a nossa tristeza em alegria. Transforma, Senhor, as cinzas em vestes novas, Pai. Em nome de Jesus, nós rasgamos as nossas vestes diante do Senhor. Mas nós queremos, Pai, vestir as novas vestes, Pai. Porque o Senhor é como um pai do filho pródigo, que quando reencontra com seu filho, entrega novas roupas, coloca sandálias novas, coloca anel no nosso dedo. E nós queremos Te pedir, Deus, de novo, pega a gente no colo como filho, como criança, como bebês, para que nós sintamos o bater do Teu coração junto com o nosso, Deus. Acalma a nossa vida diante de Ti. Em nome de Jesus, clamamos a Ti pelo Teu milagre mais uma vez. Clamamos a Ti pelo milagre de cada família aqui representada. Clamamos a Ti pelo milagre nas lugares onde esse vídeo alcançará. Em nome de Jesus, faz milagres através da nossa vida. Nos colocamos também, Pai, diante de Ti como servos, Deus. Usa-nos para levar a palavra, que nós sejamos aqueles que dirão: quem dera o nosso Senhor encontrasse o profeta. Que nós possamos ser essa boca do Senhor, que nós sejamos, Deus, pessoas incentivadores de pessoas a buscar a Ti, de pessoas a viver o novo com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa as nossas vidas, envia-nos, em nome de Jesus, envia este povo para alcançar as nações, envia essa igreja para curar esse bairro. Nós Te clamamos porque sabemos que o Senhor pode e nós estamos à disposição, Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.